Espartanos, bom dia, sextou, é isso aí pessoal, sextou e hoje, sexta-feira, começou a campanha eleitoral, o bicho tá pegando, vamos decidir agora o futuro aqui, ó, futuro do Brasil e que seja o futuro aqui, ó, com Cristo, que seja o futuro realmente com uma paz de Jesus nessas eleições, nesse sistema político, né? Mas antes de começar o vídeo aí, manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito aqui no canal Espartano da Vida Moderna. Curte, compartilha, comenta, xinga, tamo junto, tamo junto. Comenta aí qual candidato você vai votar. Comenta aí sobre o que eu vou falar aqui hoje, porque o que eu vou falar aqui hoje é polêmico, só para variar. Pessoal, vou falar dois assuntos aqui que não gera polêmica nenhuma. Né? Basicamente, política e religião. Política e religião não gera polêmica nenhuma, né? Tranquilo, assuntos, ó. Leveza, tranquilidade total, né? Polêmica. É isso aí, espartamos junto. Bom, pessoal, vamos falar do seguinte. Primeiro, vamos falar dessas eleições aí. Eu tô com a colinha aqui, um roteirinho aqui, né? Espartamos junto. Primeiro, uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Essas eleições, eu sinceramente, vou falar a verdade para vocês. Tô otimista. Tô muito otimista. Eu acho que, assim, o Brasil mudou um pouco. A mente do brasileiro mudou. O brasileiro que ficava ali perdendo seu tempo com futebol, cervejinha e tal, claro, isso é praxe do brasileiro, mas hoje eu tô vendo os brasileiros acompanhando os debates, hoje eu tô vendo os brasileiros falando mais de política do que tudo. Hoje o brasileiro envolvido na política, preocupado com o futuro do país e principalmente depois que veio a internet, agora com mais lucidez, né, tendo claridade do que é o sistema político, de quem são os candidatos, qual a verdadeira intenção, né, de que o candidato vai fazer ali para a cidade dele, para o estado dele. Pessoal, então eu vou te falar a verdade, eu estou feliz. Eu acho que a mente do brasileiro já mudou um pouco. Vamos olhar pelo lado otimista. O brasileiro hoje ele está mais culto em relação à política. Ele não está querendo eleger qualquer coisa mais não. E vamos falar a verdade aqui também. O nível dos candidatos aumentou, pessoal. Eu estou satisfeito. Eu estou aqui em Minas Gerais, né? Eu estava acompanhando o debate ontem, né? Então nós temos lá o Calil, tem o Cleitinho, né? Tem o Zema, aliás, o Zema é presidente, mas tem o Gabriel Azevedo, muito inteligente, né? Um candidato assim muito inteligente, fora da média. Então assim, aumentou, pessoal, aumentou o nível dos candidatos agora, pessoas mais intelectualizadas, pessoas mais comprometidas, pessoas mais sinceras, que realmente têm um propósito de mudar a vida dos brasileiros aqui, né? E a nível presidencial também, quando eu faço a comparação do que estão os candidatos hoje, né? Quando a gente pega lá no passado, Marina, Simone, Soraya Tebet, né? Que foi um negócio, Ciro, e aí quando a gente vê hoje Zema, o Pablo Marçal, tem o Flávio Bolsonaro, né? Então, assim, parece que o nível, assim, né, dos candidatos, porque geralmente era sempre assim, né? Vamos ser sinceros, na política ficava sempre aquela questão assim, é sempre o menos pior. A gente votava, não é porque a gente queria aquele candidato, não, porque aquele era menos pior do que aquele outro. Era sempre duas buchas, né? Então, assim, deu uma melhorada no nível. Os candidatos, eu acho que agora são mais preparados, são pessoas mais inteligentes, são pessoas mais intelectuais, pessoas que têm cursos superiores, formação. Então, eu acredito que daqui para frente o Brasil tende a evoluir com essa mudança de mentalidade, com essa mudança de gabarito. Então, eu estou otimista, sinceramente. Eu estou otimista agora para a campanha eleitoral. Mas, claro, vou falar nesse vídeo aqui hoje que, infelizmente, o candidato que eu ia apertar o confirma lá não vai estar candidatando mais a presidente, foi sabotado, né? Cabo Daciolo. E, pessoal, falar do Cabo Daciolo, eu sei que parece engraçado, glória a Deus. Glória a Deus. E realmente começou com um processo ali meio engraçado, meio aquela questão meio de comédia, né? Mas, pessoal, eu fui estudar um pouco da vida do Cabo Daciolo e, para quem não sabe, eu sou pastor também. E como pregador da palavra, como essa responsabilidade de pregar a palavra, né, a gente analisa muito isso. O político ali, que é pastor também, tá cheio de político pastor, tá cheio de bancada evangélica aí, mas que realmente segue o evangelho de verdade, a verdadeira religião, que é ajudar os pobres, que é ajudar os necessitados, né? Então a gente vê quem que é quem. Quem está nesse sistema aí, quem que é pastor que fica levando político no púlpito aí, mas que na prática, na vida moderna, não pratica coisa que não tem nada a ver com o que Jesus pregou, né, com o amor de Jesus, com o verdadeiro evangelho. Então, claro que a gente faz essas análises aí. E hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês um lado que talvez pouca gente conhecia, do pastor Daciolo.
Exatamente. Cabo Daciolo, pastor. Não vai poder candidatar mais a presidente, mas vai candidatar a governador da Amazônia. Então, que ganhe, né? E porque gostei dos valores dele, gostei do que ele tem enraizado no coração dele. Nunca vi um cara assim, um político assim, com muita fé mesmo, que você vê que é de coração mesmo e que você vê que é aquela fé de doação, aquela fé de Jesus, aquela fé que realmente está preocupado com a vida das pessoas, né? Então, como eu falei com vocês, sou pastor também, comecei a falar de religião aqui no meu canal, acabou virando um dos assuntos chaves aqui do meu canal. Tem vídeo aqui no meu canal sobre dízimo, e eu tenho uma série aqui no meu canal, eu peço para vocês assistirem, uma série bem polêmica que eu comecei aqui fazendo no meu canal, que ela começa a simplesmente questionar o sistema religioso. Ela chama Renovação Religiosa. Assista aí, tem vários vídeos aí nessa série Renovação Religiosa, e como o assunto ficou muito corriqueiro aqui no meu canal, ficou muito rotineiro, né, falando dessas coisas mais espirituais, acabei estudando a fundo, virando pastor, pegando diploma, agora estou pregando e agora estou com outro canal, peço para que sigam lá também, fazendo jabá para mim mesmo, Pastor Espartano, onde a gente tenta levar realmente o evangelho verdadeiro, o evangelho da graça, o evangelho que prega o amor, o evangelho que prega a verdadeira espiritualidade. E a espiritualidade, o amor de Deus e de Jesus ultrapassa, simplesmente ele transcende as barreiras que estão presas ali só na Escritura. O amor de Jesus não cabe na Bíblia, pessoal. Não cabe nos versículos. A espiritualidade, ela fica limitada se você ficar só nos versículos ali da Bíblia. Você tem que pegar aquilo ali, usar de guia para sua vida, pegar toda a espiritualidade, né, colocar dentro do seu coração, praticar. Não adianta ser religioso, que fica só decorando palavras, mas na vida moderna, na prática, no dia a dia, não prega o evangelho. Você tem que pregar o evangelho com as suas atitudes, né, na sua forma de viver, nas suas palavras, né, na sua ética, na sua conduta, no seu caráter, na sua moralidade, na caridade, no perdão, na paciência com o próximo, no amor ao próximo, né, que é o que Jesus mais prega, o amor ao próximo. Então eu tenho uma série lá, eu tenho uma série aqui, na verdade, estou confundindo já os canais aqui, né, mas sigam lá, Pastor Espartano, quem gosta de culto, pregação, fora da caixa, naquela pedrada espartana que vocês já conhecem, né? O que a gente tem que criticar, a gente critica, o que a gente acha que é justo, a gente fala também. E todos os bons atos de amor, de caridade, de perdão, a gente sempre está colocando lá, né? Cultos, e colocando dentro dos cultos ali vídeos e parábolas e tentando exemplificar através da melhor maneira ali, audiovisual ali, o que são boas atitudes, o que são bons pastores, o que são boas igrejas, que existe ainda, pessoal, boas igrejas, bons pastores, e está se levantando realmente um movimento agora, um movimento onde as pessoas estão se levantando para a verdadeira igreja, para pregar o verdadeiro evangelho, para pregar a cruz. E a distorção, a máscara religiosa dos falsos profetas que estão aí há anos, que eu já falei, porque iam vir aqui no final dos tempos. Não, os falsos profetas já estão no sistema religioso há anos, né? E agora a máscara está caindo. A nova igreja está se levantando, Cristo está voltando e as pessoas agora estão com o coração. Muita gente está saindo dos grandes templos de denominação e realmente fazendo cultos em casa, células, mas coisas verdadeiras, um culto mais sincero, um culto mais verdadeiro, um culto que tem mais a presença de Jesus, às vezes no monte, às vezes em casa, às vezes com menos pessoas, mas ali está sendo a essência da igreja primitiva da época. Eu falo isso com todo mundo. Quer seguir a verdadeira igreja? Siga tudo que foi a igreja primitiva, que foi logo após a morte e a ressurreição de Jesus, com Paulo ali, com Tiago, os apóstolos ali se reunindo nas casas, bem simplesinha. Aquilo ali tem essência, a base da igreja, que somos nós, pessoas. E aí que está o ponto aqui que eu queria falar aqui, em relação ao Cabo Daciolo. Vamos pegar todos, eu vou pegar um pouco da vida política dele aqui, mas principalmente nessas questões teológicas, porque isso aqui agora para tudo. Para mim, um dos pastores mais sinceros e corretos na teologia evangélica do Brasil. Prega realmente o verdadeiro evangelho. Parece engraçado, glória a Deus. Aquele jeitão dele, né? Esse é um vídeo aqui fazendo propaganda para ele mesmo. Mas assim, na teologia, totalmente coerente com Jesus. Totalmente coerente com o reino espiritual, com o reino do coração, com o reino do amor de Deus. Muito diferente de vários pastores aí. Então, nesse caso, pessoal, eu apoio e apoio muito. E vou mostrar isso aqui através de um curto vídeo aí.
Dá uma olhada aí. Infelizmente, a cúpula da nossa igreja é maçônica. Sim. O povo que tá ali, tá em Cristo, tá vivo, tá em Cristo. Mas a cúpula já tá corrompida há muito tempo, comercializando palavra, entendeu? Só pede dinheiro, 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 dinheiro. Pergunta se divide com o povo. Não. Pergunta se tá dividindo com o povo, se tá compartilhando com o povo, se tá ajudando o próximo. Eu me lembro que eu fui nos Gideões. Nossa, o criador me leva nos Gideões. Aquele foi o melhor vídeo que eu assisti na vida, velho. Pô, cara, o Daciolo foi lá nos Gideões. Aí ele subiu no púlpito lá pra falar, e aí ele disse que as ofertas arrecadadas naquele dia iriam ser divididas entre todo mundo. Pegue toda a oferta que aconteceu hoje aqui. A porta da igreja tá fechada. Divide com esse povo. Divide com esse povo. Divide com esse povo. Ele chegou nos Gideões, cara, e foi no meio do... E o Gideões pega fogo, né? Era o maior movimento gospel do Brasil na época. Mas depois ninguém mais chamou, né? Meu irmão, o criador tratou com eles. O criador pegou todos eles. Mas isso, cara, é o que eu defendo há anos, cara. Sabe por quê? Quando você vê os discípulos de Cristo naquela época, a galera jogava o dinheiro aos pés dos apóstolos e eles repartiam com o povo, cara. Segundo a necessidade de cada um. Isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. É isso aí. Mas algum líder religioso lê isso? Não, isso passa em branco. Então, nesse curto short aí, a gente pôde ver duas coisas. Primeiro, ele segue realmente a essência do evangelho, que não prega mais o dízimo, que o dízimo é ultrapassado, que o dízimo já não é mais para a lei da graça, né, do Novo Testamento, que veio com Paulo, são ofertas generosas, espontâneas, voluntárias, que é para a verdadeira igreja. Quem é a verdadeira igreja? Pessoas. Por isso, ele coloca nesse culto dos Gideões aí, dividir, foi polêmico assistir esse culto, foi muito polêmico, eles arrecadaram muito dinheiro nesse dia, e ele falou isso, olha, fecha as portas e vamos dividir tudo que a gente arrecadou aqui com as pessoas, vamos dividir isso aí. Outra coisa que ele prega, assim, sensacional, a verdadeira religião que eu sempre prego no meu canal lá, Pastor Espartano, Tiago 1,27, a verdadeira religião imaculada, é uma das poucas, é a única vez ali praticamente você vê a palavra religião na Bíblia, quando fala de religião, a verdadeira religião imaculada por Deus é essa, que ajuda os pobres, os necessitados, a humilde, a viúva, o estrangeiro, e se abstém das coisas, né, desse mundo, as coisas que realmente vai te levar ao pecado desse mundo. Então, para mim, foi totalmente coerente, e também totalmente coerente que Jesus mandou pregar o ID, mandou pregar, buscar as pessoas, transformar almas, transformar corações através do amor e não ficar montando os templos de porcelanato, templos com LED, com telão. Não foi a ordem de Deus, não foi a ordem de Jesus. Se a igreja de hoje fosse de Jesus Cristo, não teria morador de rua, varão. Não teríamos. A igreja já não paga impostos já para ajudar o povo. É para ajudar o povo, não é para construir palácio, não. Não é para eles ficarem comprando. Não tem ordem divina para ir e construir igreja. Não tem essa ordem divina. É ir de pregar o evangelho a todas as pessoas, não é ir de construir a igreja, não. Saiam e começam a anunciar reino. Verbaliza reino. Verbaliza porque já está tudo consumado. Pede para que eles abram o coração, deixa o Espírito Santo deles entrar. Deixa eu trabalhar, deixa eu fazer. É isso, é amor. Um abraçando o outro, um amando o outro, meu irmão. Tratar a pessoa da maneira que eu gostaria de ser tratada. Amém. Pai, qual é o maior de todos os mandamentos? Amar o Criador acima de tudo e de todos. E o teu próximo como a ti mesmo. Vamos mudar o Brasil. A ordem de Jesus é converter as pessoas para Jesus Cristo, transformar o coração dela por evangelho, para a verdadeira igreja. E não ficar construindo palácios, a cada esquina tem uma igreja. Não foi ordem de Jesus. Então, nesses 3 pontos aí, totalmente incoerente com aquilo que Jesus pregou, interpretação teológica dele para totalmente coerente em relação à Bíblia. Acho que pouca gente sabia do pastor Daciolo, pouca gente conhecia esse lado dele. E eu fui estudar a fundo e eu vi que ele é totalmente coerente com essas questões, que o amor está acima de tudo. Eu vou indicar para vocês aqui o TubaCast. Assistam aí, TubaCast, Cabo Daciolo, mais 2 horas e 55 minutos de entrevista. Assistam que vocês vão ver, né, que foi uma das bases, inclusive, para fazer esse vídeo aqui também. Então vamos falar um pouco dessa base teológica dele, né, que eu achei sensacional. Ele deixa bem claro lá, Jesus não veio para fundar religião, Jesus não veio para fundar catolicismo, adventistas, testemunho de Jeová. Não, Jesus não veio fundar religião, Jesus veio pregar o amor, a caridade, a paz de espírito, o perdão, o arrependimento. É esse o foco. Jesus não veio fundar religião, ele não veio fundar a igreja, ele não veio fundar templo. Um pastor que pensa dessa maneira, ele está acima da média, ele realmente, diferente da maioria dos pastores, ele que ficam pregando, não, fora da minha igreja você vai para o inferno, fora da minha religião você vai para o inferno. A maioria, infelizmente, prega desse jeito, que está totalmente errado.
Ele realmente prega o amor e que está acima, a espiritualidade. Jesus está acima de qualquer denominação, placa de igreja, religião. Você vai ver no céu católico, você vai ver espírita, você vai ver testemunho de Jeová, você vai ver um monte de coisa no céu, de várias religiões evangélicas. Você vai ver muita coisa. Você vai ver padre, você vai ver pastor. Ao mesmo tempo você vai ver no inferno padre, pastor, crente, julgador. Então, assim, é desse jeito, pessoal. A gente tem que, né, mudar um pouco desse foco. E hoje, claro, falando em relação a isso, vamos justificar isso aqui com versículos bíblicos, né? Em Atos dos Apóstolos, né? A gente vê aqui Atos dos Apóstolos 7, versículo 48 ao 50, a discussão de Estevão, né? Estevão foi um grande apóstolo, né? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, o céu é o meu trono, e a terra o estrado apenas dos meus pés. A gente fica vivendo aqui esse mundo material, carnal. Isso aqui é só o estrado dos pés de Deus, né? Como Estevão fala aqui: que tipo de casas vocês me edificarão? Diz o Senhor: ou qual é o lugar do meu descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Então, assim, sensacional, pessoal, sensacional. Eu já falei isso, eu falo isso em todos os meus cultos. Deus não está nos templos. Aqui na igreja, a casa de Deus. A casa de Deus está no seu coração. A casa de Deus, o reino de Deus está dentro de nós, né? Está dentro de nós. Então tem gente que vai na igreja que sente a conexão porque Deus já está dentro dele. Agora tem gente que vai na igreja e volta para casa e entra vazio e sai vazio. Porque Deus não está dentro do coração da pessoa. Porque não é externo, é interno, é de dentro para fora. O reino é de dentro para fora, é espiritual, pessoal. O reino de Deus, o meu reino não é deste mundo, não é mesmo, é espiritual, pessoal. Então isso tem que deixar bem claro. Aqui, vamos lá, 1 Reis 8, versículo 27. A oração de dedicação do templo lá de Salomão, né? Mas será possível que Deus habite na terra? Será que Deus habita na terra? Os céus e até mesmo os céus dos céus não podem conter-te. A Bíblia não pode conter, as Escrituras não podem conter. Deus é gigante, o amor de Deus é gigante. Ele não cabe num livro, pessoal. Ele não cabe num templo, ele não cabe numa igreja. Não cabe. Expande, estoura. Entendeu? É isso. Muito menos essa casa que eu te edificarei. E aí tem essas passagens também em 2 Crônicas 2,6 e 2 Crônicas 6,18. Resumindo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Um candidato político pensar dessa forma, um pastor pensar dessa forma, já é muito diferenciado. Então, nisso aí, o Cabo da Ciolo foi muito feliz de pensar dessa maneira, porque realmente esse é o verdadeiro evangelho, né? E onde ele habita hoje? Está em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nós somos o templo de Deus. O templo de Deus está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós, e nós, junto aqui, 2 ou 3 mais pessoas unidas aqui, somos a igreja, pessoal. Batizando, fazendo caridade, perdoando os pecados, se arrependendo, fazendo caridade, amor. Então é isso. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita entre vós? Espírito, Espírito, Espírito de Deus, é o Espírito Santo, pessoal. Glória a Deus. Eu vou rodar aqui, eu tô ficando maluco, o Espírito Santo tá baixando. Eu amo isso, o Espírito Santo baixando, você sente o clamor, o fogo queimando mesmo no coração. Efésios 2, de 21 a 22. No qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós todos juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. O reino de Deus está dentro de nós. Então, não está em templo físico. E a verdadeira religião é Tiago 1,27. Vamos lá para Tiago 1,27? A verdadeira religião é a que cuida dos necessitados. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações e guardar-te incontaminado das coisas do mundo. É isso. E quando fala da viúva, fala dos órfãos, fala dos necessitados, do pobre, da pessoa que está precisando de um remédio, da pessoa que está precisando de um dinheiro para a cesta básica, da pessoa que está com a conta de luz vencendo, que a empresa vai cortar lá e você precisa fazer uma doação lá. Fazer obra social tem tudo a ver com Jesus. Essa semana, inclusive, me chamaram de pastor de esquerda. Pessoal, eu sou de direita. Eu voto na direita. Na questão política, para mim, não tem papo com o negócio de esquerda.
para mim, é direita mesmo. A pauta da esquerda, ela traz muita coisa mais satânica mesmo. Agora, me chamar de pastor de esquerda, será por quê? Porque eu falei que a gente tem que dividir as coisas? Porque parece um sistema um pouco comunista? Então me chama, continue. Mas aqui não é questão de ser esquerda e direita, é o verdadeiro evangelho, pessoal. É dividir as coisas com o pobre, é cuidar dos pobres, das viúvas, é entregar tudo que tem e seguir a Deus. Então, nesse ponto, vocês me desculpam. É incoerência? Não é incoerência, não. Pastor de esquerda e na política de direita. Não é incoerência, não. É equilíbrio. É equilíbrio, né? E a gente saber o que é cada coisa. Porque também não adianta você colocar um sistema comunista, um sistema que nunca deu certo em país nenhum, no sistema político. Agora, para o reino espiritual, é fundamental. Tem tudo a ver com Jesus. É servir ao próximo. É amor, é caridade, é perdão. Não é riquezas de teologia da prosperidade, não. Inclusive, tem uma briga. Que a teologia da prosperidade, então um amigo meu me falou isso, Thiago, um abraço para ele. A teologia da prosperidade, ela veio para combater a teoria da libertação. Que a teoria da libertação era mais comunista, era mais esquerdista, era mais socialista, que era dividir com o próximo, que era realmente a verdadeira palavra do evangelho, da Bíblia. Né? E aí vem a teologia da prosperidade para não, porque Deus também quer te ver rico, porque o reino de Deus tem que ser abençoado. Pessoal, seja rico no seu coração espiritualmente em primeiro lugar. Claro, você tem que buscar as coisas do mundo também, mas isso deve ser secundário na sua vida, porque a sua vida é temporária, você não vai viver para sempre. Então não adianta, eu falo isso para todo mundo, adoecer, envelhecer e morrer, as verdades mais certas da sua vida. Hoje você tem sua casa, seu carro, sua esposa, amanhã vai ter outra pessoa morando na sua casa, outra pessoa dirigindo seu carro e talvez até casado com sua esposa, você não sabe o seu futuro. Então pare de se prender às coisas materiais e carnais desse mundo e foque na visão mais espiritual, onde é renovar o seu coração com o amor de Jesus, é onde você caminha com a graça e com o Espírito Santo, caminha uma vida de leveza, né? E não de julgamento, fiscalização, de pecado e diabo que a igreja fica colocando na sua cabeça também não, o pastor fica colocando na sua cabeça. Tem isso também, né? Quando a gente vem para essa questão de comunismo, socialismo, de divisão das coisas, pessoal, a igreja primitiva era assim. E hoje deveria ser assim também. A verdadeira igreja são as pessoas. As pessoas, a maior necessidade não é porcelanato, não é LED, não é telão, não é reforma de igreja, não, pessoal. A maior necessidade são as pessoas carentes ali. É o remédio, é a pessoa que está realmente fazendo tratamento aí de saúde, que não tem remédio na UPA, entendeu? Que precisa de uma cesta básica, que só tem fubá e angu para comer. Essas são as verdadeiras ovelhas que o pastor deve cuidar. É esse lado social, espiritual, de amor que você tem que levar para as pessoas. Eu falo, o lado mental, é escutar a pessoa, ter uma conversa com ela, às vezes você vai dar uma ideia para a pessoa, você vai ajudar ela, você vai dar um direcionamento para ela na questão mental, você vai orar por ela para sair os demônios dela, a desobsessão na questão espiritual, e claro, vai ajudar no material também, porque a pessoa às vezes não vai te escutar em nada, que ela está com fome, ou ela está doente, ela está sentindo dor, ela precisa do remédio. Se a igreja não fizesse essa parte, o Cabo Daciolo foi muito feliz na frase dele. Ele falou assim, se as igrejas realmente seguissem o evangelho, não existiria hoje pobreza no país. Não existiriam pessoas passando fome. Não existiria grandes pastores super ricos, uma igreja a cada esquina, né, do jeito que é hoje. Se cada igreja a cada esquina alimentasse 10 famílias, não teria fome no Brasil, entendeu? No nosso estado aqui. E essas pessoas, além de receber o alimento material e receber esse alimento espiritual, essas pessoas hoje estariam bens, não estariam doentes na sociedade. Então a igreja não está cumprindo. Hoje no Brasil, a maioria da igreja, ela não cumpre a função que realmente veio para cumprir, que Jesus pediu. A maioria das igrejas não fazem isso. Mas existe pastores bons, existe igrejas boas, existem denominações do bem. Existe um pastor bom aí, como o Cabo Daciolo aí, ó, pastor Daciolo, que realmente segue a palavra do evangelho. Então eu tenho que fazer propaganda para tudo que é bom aqui no meu canal. Eu tenho que fazer propaganda para tudo que edifica. Essas pessoas merecem palco aqui no meu canal. Essas pessoas merecem ser elogiadas. Essas pessoas, por mais que foram motivo de sátira, de crítica nas eleições, glória a Deus, que ele sempre fala, né? Mas prega o verdadeiro evangelho. Como pastor eu posso falar. Ele prega o verdadeiro evangelho. Então tem que ser edificado aqui no meu canal. Quando a gente fala dessa questão de divisão, tá tudo aqui na Bíblia, aqui, ó, Atos dos Apóstolos 2, 44 e 45. Todos que criaram mantinham-se unidos. Todos que criam na fé, na verdade. Todos que criam na fé, todos que tinham, né, aquele vigor, aquele fogo de Deus no coração, mantinham-se unidos. E tinham tudo em comum. Dividiam tudo com eles mesmos. Vendiam suas propriedades, seus bens e repartiam com a necessidade ali de cada um.
O reino espiritual, ninguém passava fome, ninguém ficava rico, mas também ninguém passava necessidade. O dízimo, a oferta, que na verdade não existia dízimo. Paulo não pregou dízimo, Jesus não cobrou dízimo, os apóstolos não cobraram dízimo. Se você cobra dízimo, você está indo contra todos eles. Entendeu? A verdade é essa, você vai direto aqui. Se você cobra dízimo, você não segue Jesus, que não foi o que Jesus fez. Entendeu? Judas recolhia ali, mas Judas não cobrava de ninguém. O pessoal dava na bolsa de Judas porque queria. Nem Judas, que foi o traidor, cobrava dízimo. Então não vem cobrar dízimo, não. É um absurdo. Novo Testamento, ofertas generosas, espontâneas, de coração, de generosidade. Então, aqui as pessoas davam tudo, vendiam tudo, colocavam ali nos pés dos apóstolos ali e dividiam com as pessoas. Tá aqui também Atos dos Apóstolos 4:32-35. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém dizia que alguma das coisas que possuíam era sua própria. Ali era o reino de todos. Todo mundo ali queria edificar e ajudar o irmão. Não tem como ser feliz de forma egoísta, individualmente, sendo que tem gente passando fome do seu lado. Como é que um pastor cara de pau vai ficando rico, comprando carro, trocando de carro, comprando terno caro, super enriquecendo, enquanto suas ovelhas estão ali passando fome? Como é que pode uma pessoa dessa ser feliz? Será que a consciência não pesa, não? A ovelha lá desnutrida, passando fome, passando necessidade, com a luz cortando, sem dinheiro para cesta básica, sem dinheiro para remédio. Então era tudo dividido ali entre os irmãos cristãos, né? Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porque todos os que possuíam terras, casas, riquezas, vendiam, traziam o preço do que fora vendido e depositavam ali no pé dos apóstolos, que repartiam para cada um conforme a necessidade de que alguma pessoa tinha. Era conforme a necessidade de cada um, ninguém queria explorar, era de coração, era com amor, era com a fé. Ninguém queria ficar rico ali, usando dinheiro da fé, não. Já falei e vou falar de novo. Pessoas que usam da fé, usam o nome de Jesus, usam o nome de Deus para ficar rico, usam o evangelho para se enriquecer, essas pessoas vão para o inferno. Vão para o inferno. Vocês vão ter que... A área VIP lá no inferno, o diabo está lá esperando vocês lá, esses pastores exploradores de ovelhas que arrancam a lã, arranca tudo. As 2 moedas lá, arranca as 2 moedas, arranca a roupa, arranca o que tiver. Manda entregar tudo, né? Vocês vão responder com Deus. O de vocês está guardado, né? Então é isso, pessoal. A religião, aí voltando, o Cabo da Ciolo fala, qual que é a verdadeira religião? O Cabo da Ciolo falou, a verdadeira religião pura e imaculada para Deus é visitar órfãos, as viúvas, os necessitados em suas tribulações e não e guardar a si mesmo da corrupção das coisas do mundo. É isso. É tentar não pecar, tentar realmente ser. Então é isso, pessoal. O cuidado com o próximo, o amor, né, a caridade, transformação de coração. Esse é o foco. Então, se eu sou pastor socialista, se eu sou pastor esquerdista, você me desculpa, mas eu estou só seguindo a palavra aqui, só estou seguindo a Bíblia. Entendeu? Agora, colocar capitalismo, que muita igreja vem fazendo, transformando igrejas em franquias, transformando igrejas em negócios, em CNPJs, em formas de se enriquecer mais, que não importa o coração transformado das pessoas, o que importa é mais membro, casa cheia, é isso que eu quero. Capitalismo não tem nada a ver com Jesus, tá? Isso aí não tem nada a ver com Jesus. Então, se eu sou pastor esquerdista, com orgulho então, né? Nesse sentido de cumprir o que está na Bíblia, se isso é ser esquerdista, que não tem nada a ver com a pauta que é pregada da esquerda, que é amor, vamos ser sinceros, amor da propriedade privada, entendeu? São coisas demoníacas. Tem coisas que a esquerda prega que é demoníaca, que é totalmente contra o reino de Deus. Então, eu sou aqui, eu dou a cara mesmo e falo. Entendeu? Na questão política, esquerda jamais. Esquerda jamais. Liberação de drogas e tal, esquerda jamais. Vocês me desculpam. Não caio nessa pauta, não vou para essa pauta, né? Que eles pregam. Claro, a gente tem que respeitar as minorias, a gente tem que respeitar as pessoas. Isso aí eu sempre prego aqui no meu canal e tal. Agora, você pegar certas ideologias e descer abaixo e querer acabar com a família, aí eu acho que assim, vamos respeitar a todos. Da mesma forma que eu vou te respeitar, eu quero ser respeitado também. Agora, você querer simplesmente um homem barbudo entrar no banheiro com minha filha e eu achar ruim ainda, e eu não poder achar ruim, porque ele se identifica como mulher. Então, assim, tem coisa que passa do limite. Vamos respeitar, mas vamos pedir respeito também.
É só isso. A verdadeira democracia é essa. Essa é a verdadeira democracia. É aquela que não segue só aquela pauta que você quer, não. É aquela que, beleza, dá espaço para você, mas você também respeita o do outro. Não critica quem quer ser heterossexual, quem quer ter família, quem quer realmente seguir uma vida, né, mais edificada ali. Então é isso. Agora, voltando ao Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo foi boicotado para presidente. Deram um jeito de boicotar a campanha dele lá, mas acabou que teve uma oportunidade nos 49 aí do segundo tempo aí, como foi o Pablo Marçal, de poder candidatar na Amazônia. Então vamos pegar aqui agora um pouco mais da questão política, que eu já falei muito de religião, né? Então é isso. Ele quer se candidatar para transformar a Amazônia na nova capital do Brasil. Na verdade, como presidente, era uma das pautas do programa dele. Ele queria trazer, tirar do DF, Distrito Federal, de Brasília, a capital do país, e trazer para a Amazônia, onde está a verdadeira riqueza do Brasil, onde estão os índios, onde está a verdadeira cultura do Brasil, onde está a verdadeira potência do Brasil ali, na questão de recursos. A riqueza do Brasil está toda lá. Então ele queria transferir para a Amazônia. Achei muito interessante essa pauta política dele, né? E ele fala que hoje na Amazônia é difícil o acesso, é muito caro para você ir para lá, e quando você chegar lá você só vê estrangeiro, é chinês e americano, que estão dominando tudo através, sabe de quê? De ONGs, que estão dominando, que estão extraindo os recursos lá, que colocam drones lá, americanos e tal, e já sabem todas as riquezas que tem lá. E que estão literalmente, pessoal, nós estamos sendo colonizados de novo, à luz do dia, né? Estamos vendendo aí, os políticos fazendo acordo aí com esse pessoal, ganham dinheirão e vende nosso país, vende nossa terra. Então é um candidato, Cabo Daciolo, que está contra isso, né? Então achei interessante demais que ele seja realmente, que esse vídeo sirva para fazer campanha para ele. Vou mandar esse vídeo para ele, né? Para que ele seja realmente governador da Amazônia, para que ele realmente possa iluminar com a fé que ele tem. Vocês vão ver esse podcast aí que eu postei, vocês vão ver a fé desse homem. O coração dele é firme mesmo na palavra de Deus, otimista. Eu acho que é assim que a gente tem que ser com o nosso país, a gente tem que ser otimista também na palavra de Deus, né, com esse foco. Então, tem mais outras pautas aqui que eu achei super interessante aqui, né? Ele quer, além dessa transferência de capital, né? Sabotaram ele já no debate, né? Já teve um debate para governador e não chamaram ele. Teve o primeiro já debate para governador lá da Amazônia, não chamaram ele, né? Quer dizer, querem tirar ele do sistema de todo jeito. Esse cara é perigoso para o sistema, porque da questão política que a gente viu aí, tem o Pablo Marçal também e tal, o Renan um pouco, mas o Daciolo ele realmente teve coragem de falar coisas que realmente a gente sabe que é verdade, a gente tem a nossa opinião, claro, é minha opinião, né? Mas que, não vou falar que isso é a verdade, porque é a verdade que eu considero, que eu acho, que eu vejo que é a verdade mesmo, mas que ele está desperto, né? Que hoje as maiores corporações, as maiores igrejas são comandadas pela maçonaria, que está no topo dessas elites, e essas mesmas elites também estão no topo da política, que tem toda uma questão ali, toda uma questão de nova ordem mundial, pessoal. E que sim, todos eles são amigos. Nenhum candidato corajoso teve volta. Eu tô com medo deles matarem esse cara, sinceramente. Trato todos com respeito, mas eu tenho que falar algo aqui verdadeiro. Nação brasileira, isso aqui é um grande teatro, isso aqui é uma grande mentira. São só promessas. São os mesmos de sempre que estão na política já há anos. O mais novinho aqui tem mais de 30 anos de vida pública. Só sabem prometer. Promessa, promessa, promessa. Chega na hora do vamos ver, não fazem nada. A pergunta é, será que eles têm vergonha, meu irmão? Tu acha que eles têm vergonha? Será que eles sentem vergonha? Nação brasileira. Maldito é o homem que confia no homem. Mas bendito é o homem que confia em Deus. Parem de acreditar em homens. Parem de acreditar em partidos políticos. Eles são todos amiguinhos. São amigos. Todo mundo é amiguinho. Todo mundo fica rindo, brincando. Enquanto você está sofrendo, quando termina tudo, não pense que são inimigos. Eles sentam e começam a conversar. Porque teve coragem de revelar muita coisa aí. Então ele teve coragem de falar muita coisa sobre o sistema, que realmente todos são amigos, é o Teatro das Tesouras, quem assinou o Brasil Paralelo, tá lá, Teatro das Tesouras, né? Vocês fingem que vocês estão brigando ali, enquanto vocês vão enganando o povo, enquanto vocês vão fazendo o povo de idiota, né? Então é o que acontece demais na política, infelizmente, mas é o que teve coragem de denunciar a nova ordem mundial, a redução da população, né? Nós vamos falar desses temas aqui, que direita e esquerda são amigos. O cara teve coragem de falar isso num debate, cara.
Então, para mim, ele foi realmente muito corajoso, né? E também revelar que tudo está ligado ao topo maçônico. Tanto as maiores denominações de igreja hoje no Brasil está no topo da maçonaria, e da política também não é diferente, né? E hoje é isso. Ele é o político que está ligado, que essas catástrofes, terremoto que está tendo aí, é o ninho, tudo manipulado. Não, é a opinião dele, e é a minha também. Vou dar aqui a opinião, não estou afirmando nada, para depois que sei o que, você está falando mentira na internet. Não, estou falando mentira na internet, não. É a minha opinião, é o que eu penso também. Que tudo é manipulado. Alterações climáticas é manipulado. Essa questão de ETs aí, que estão falando que são demônios da Bíblia. Pessoal, eu sou cristão, eu acredito no arrebatamento, eu acredito que Jesus vai voltar, mas eu também não sou bobo. Eu acredito também que muitas das catástrofes aí que estão associando ao Apocalipse são provocadas por próprios seres humanos. São sendo provocadas pelos próprios seres humanos, que estão sendo manipuladas, que não são sinais que estão vindo do céu, não, que é os próprios seres humanos que estão provocando certas coisas, terremotos, essas coisas aí que estão vindo aí. A capa da revista Economist tem isso aí. Quem tá ligado nessas questões desses assuntos de nova ordem mundial já tá ligado aí, que sabe como é que é. E hoje você tá vendo aí, todo mundo comprando ouro, né? Os milionários, os bilionários, tudo comprando ouro, tudo mandando fazer bunker. Por que será? Eles estão sabendo de alguma coisa que a gente não sabe. Entendeu? Fazendo bunker, se escondendo. Vai vir, infelizmente, parece que vai vir coisa ruim aí. Não quero ser profeta do mal aqui, não. Entendeu? Não quero ser esses profetas aí. Mas, infelizmente, parece que vai vir coisa errada aí, coisa ruim. E a gente tem que, como espartano da vida moderna, como guerreiros que a gente tem que ter antenado, a gente tem que pensar na frente. A gente tem que pensar na frente do inimigo, né? Então, nessa questão do Daciolo, é um cara que está antenado nessas coisas. Gostei também que ele falou no podcast que não existe desigrejado, que é um termo errado também, voltando um pouco na religião, e realmente não existe desigrejado, porque nós somos a igreja. Não tem como eu deixar de ser eu mesmo. Não tem como eu deixar de ser igreja. A partir do momento que eu aceito Cristo, eu já sou igreja. A partir do momento que eu aceitei, eu sou salvo, né, pelo crer, né, pela graça do crer em Cristo, eu já sou salvo, eu já sou igreja. Então não tem como eu ser desigrejado, não tem como eu sair de mim mesmo. Então, esses desigrejados que ele fala, realmente ele tem toda a razão. As pessoas estão acordando, estão saindo desses sistemas corruptos de exploração de fiéis, né? E realmente estão buscando caminhos alternativos de fé, em grupos menores, em células, como eu já falei também no meu outro canal lá. Hoje, células de igreja estão muito mais parecidas do que é realmente a verdadeira igreja do que os púlpitos. Essa que é a real, essa é a verdadeira igreja. Pessoas ali do bem, ceiando, com fraternidade, organizando mutirões para obras sociais, para ajudar o próximo, com caridade, com amor. Esse é o batismo da graça, né, pessoal? Então, isso aí foi sensacional de falar isso, né? Se colocar totalmente contra o templo, que eu já falei aqui também, na questão religiosa. Falando, uma opinião que eu tenho muito também comigo, que tem mais ateu, que está mais perto de Cristo, das coisas de Deus, do que cristão. Porque cristão que está com a Bíblia no baixo, está xingando o outro, que está explorando fiel, está arrecadando dinheiro. Tem ateu que não acredita em nada disso. Tem ateu que realmente, quando você vai estudar a Bíblia, mas você estuda também um pouco de arqueologia, você estuda um pouco de história, sua cabeça, bum, gnosticismo, bum. Então, todo cristão deveria estudar, abrir sua cabeça ao leque, não ficar preso ali nos versículos. Se você fica preso nos versículos ali, sua espiritualidade ela fica trancada. Ela tranca, em vez de expandir, ela se tranca nos versículos da Bíblia, pessoal. Eu já falei isso, as pessoas não entendem. E quando você vai para a história, você sai da caixa, muitos desanimam, claro, muitos viram ateu. A forma que foram feitas as cruzadas aí, primeiro Nero perseguindo os cristãos. Depois Constantino enfiando o cristianismo goela abaixo de todo mundo. Ou você converte, ou você batisma, ou você morre. Então, muita gente vira ateu mesmo. Aceitar Cristo dessa forma, não quer também não. Por um sistema manipulador controlado por Roma. Roma que botou Jesus numa cruz. Mesma Roma que botou Jesus numa cruz, que pregou ele lá numa cruz. Então, a gente tem que estar, né? E voltou com todo o sistema que Jesus tirou. Voltou com o templo, voltou com o ritual. É isso aí, pessoal. Jesus veio justamente para quebrar essas coisas. Quem assiste meu outro canal lá, Pastor Espartano, eu estou falando de uma série que Jesus, mais de 35 vezes,
quebrou as leis, as tradições, as culturas, a questão de gênero, a questão cultural, a questão contextual, a questão das tradições, a questão da doutrina. Jesus deu uma bica nisso tudo aí e botou o amor, a fraternidade, a necessidade do próximo em melhorar e dar leveza para a vida do próximo. O jugo suave, o fardo mais leve, sabe? As pessoas não, pressão, fiscalização, não é isso, não é seu caminho não, entendeu? E aí você pega um cara igual o Cabo Daciolo que tem a mesma opinião também. Então assim, realmente bate muita coisa com ele mesmo. Ele fala que até ateu que é mais santo, que é mais cristão do que muito cristão, e ele tá certo. Mais uma vez assertivo. Ele fala nesse podcast também da questão das cruzadas, né, do trauma que gerou em muita gente, que a religião botou em muita gente, que muita gente foi machucada pela religião e virou ateu. Infelizmente, acabou se perdendo de Jesus. Seja ateu da religião, mas não seja ateu de Jesus. Beleza? Isso aí, fundamental. E teve coragem de denunciar que Putin, Trump, Xi Jinping, tudo aliado. Ah, o mundo tem guerra, vai ter a terceira guerra mundial, então tudo aliado. Se tiver, já todo mundo sabe quanto que vai ganhar, entendeu? Os países que vão ficar ricos, já está tudo negociado, pessoal. Então, vamos abrir nossa cabeça, entendeu? Claro, é a minha opinião, eu não posso afirmar isso como verdade absoluta, mas eu estou passando aqui para vocês aqui, entendeu? Uma coisa que já está latente, né? Que já está cada vez ficando. Antigamente as pessoas despertavam, você despertava, eles te chamavam de louco. Graças a Deus hoje tem mais gente despertando, né? Mas ainda tem gente que ainda vai falar assim, não, mas você está falando besteira, não tem estudo científico, não sei o que, vai no estudo científico aí. Olha o último vídeo que eu fiz aí do Covid aí, estudo científico do Covid aí. Tanto de gente que morreu seguindo a ciência, tanto de gente que morreu ficando em casa, usando máscara, que não adiantou pra nada, entendeu? É isso que eu falo, pessoal. Daciolo afirma que Lula não é Lula. essa afirmação dele, que não é a mesma pessoa, que o Lula já morreu, acho que foi em 2002, 2012, não sei, 2020, que o Lula já morreu, né, e que tem uma outra pessoa usando a máscara do Lula. Isso aí é uma teoria também, que quem segue a nova ordem mundial está acompanhando, artistas americanos, né, que foi o caso do Jim Carrey, que ele também não está mais entre nós, que é uma outra pessoa, né, como foi o Biden também, né, a Michelle Obama falando que ela é homem. São afirmações pesadas, pessoal, né, que você, no início dá um susto assim, mas quando você vai pesquisar mais a fundo, você fala, gente, isso aí não faz sentido, né? A morte do Charlie Kirk lá, você começa a olhar as coisas assim, cara, tem alguma coisa errada. Então, para quem tem inteligência, para quem sai um pouco da caixa e parece um pouco de loucura, o que parece ser loucura hoje, amanhã vai ser a razão. Essa loucura é que pode salvar muita gente de uma nova pandemia, dessas coisas que estão para acontecer aí, sabe, dessas coisas sinistras aí. Porque a pessoa já está antenada, ela já tem esse senso de prevenção, ela já vai se preparar melhor, né? Quantos aqui no Brasil estão preparados para o El Niño? Se viu um El Niño, uma catástrofe aí, quantos estão preparados para isso? Então, assim, são coisas que a gente tem que buscar realmente sair um pouco da caixa, não olhar pelo senso comum. Tá tudo bem, tá tudo ótimo, agora tá tudo beleza, eu confio no meu governo, eu confio no exército do meu país, eu confio na minha igreja. Vai confiando nos sistemas para você ver, né? Tô aqui para abrir a cabeça de vocês, né? E é isso. O Cabo Daciolo contou também essa história cabulosa, que os médicos que operaram Lula, né, 3 médicos que operaram ele no Sírio libanês, morreu, ninguém sabe por que morreu, né, e que tem a ver com esse lance de não ter sido eles mesmos ser o Lula, né, e tem uns vídeos do Lula, inclusive malhando na internet, que eles falam que não tem condição daquele ali ser o Lula, a força, o tamanho da coxa do cara malhando ali, pela idade que ele tem, pelas doenças que ele já passou, não tem condição de ser ele. Então, sim, a gente não sabe. Isso aí é especulação do Cabo Daciolo. Mas, enfim, assim, um cara que realmente saiu da caixa e tem coragem para falar essas coisas. Como eu falei, tô divulgando esse vídeo dele aqui, ele tá fazendo as campanhas dele aqui, mas ele é um cara que corre sério risco de vida. Daciolo, se esse vídeo chegar até você, cara, eu sei que você tem Cristo, eu sei que você é o general, que é a sua armadura espiritual, que você anda pela fé, mas anda com segurança também, meu irmão. Porque, infelizmente, esse mundo é maléfico, esse mundo é do cão, cara, né? Então é isso. Ele fala sobre a redução populacional, né? Que hoje a Amazônia deveria ser realmente
o coração do Brasil, deveria ser o lugar mais seguro do mundo, onde as pessoas, né, o Brasil assumir a Amazônia, o Brasil assumir ser Brasil, e não um Brasil americanizado, um Brasil que levanta a bandeira dos Estados Unidos. Nesse ponto ele tem toda a razão também, concordo com ele, que a gente não tem que ficar babando o ovo dos Estados Unidos. É claro que às vezes para tirar certas corrupções aqui no nosso país a gente precisa de ajuda de fora, mas não americanizar o Brasil, não vender a nossa alma, não deixar ser colônia de novo, né? Então tem que tomar muito cuidado, nem para a China, nem para os Estados Unidos, né? Não virar colônia de novo, a gente lutar pela nossa soberania, né? Pela nossa autoridade, pela nossa independência nacional que está na nossa Constituição. Então, China e Estados Unidos hoje praticamente através dessas ONGs estão dominando a Amazônia, né? Não tem fronteira nenhuma para as pessoas entrarem lá. A fronteira lá está toda desguarnecida, né, de policial. Então entra droga, entra arma, entra tudo por lá. Então realmente se ele quer ser governador lá, que ele mude isso, né? E além dos recursos que a gente tem lá para poder fazer chips, para poder, né, para realmente a tecnologia do nióbio, as coisas, os recursos naturais que a gente tem lá para a gente poder evoluir e crescer como nação. E não sair exportando tudo, não sair dando tudo, não sair vendendo nossa alma. Porque se o Brasil realmente pegasse, né, a gente tem o petróleo aí, nossa gasolina é uma das mais caras, deveria ser mais barata. Se a gente invertesse a lógica e cuidasse da gente primeiro, para depois exportar essas coisas para os países, né, mas não, é o contrário. Aqui o brasileiro pagando uma gasolina altíssima, né, e exportando para outros países aí mais barato. O café aqui para o brasileiro é da pior qualidade, para os gringos é o melhor. Então a gente tinha que inverter essa lógica um pouco. O Brasil se valorizar mais, cuidar mais de si mesmo. Mas não, as pessoas, o brasileiro, infelizmente o jeitinho brasileiro, só quer passar por cima da gente mesmo, só quer ficar rico ali às custas aí da ignorância do povo. Que graças a Deus, como eu falei, está acordando. Eu estou otimista com essas eleições, bons candidatos, né? E que Jesus, Senhor Jesus, Deus abençoe o Brasil, abençoe esses políticos que vão entrar, abençoe o novo presidente da República, abençoe os governadores, abençoe os senadores, os deputados estaduais, federais, que sejam pessoas abençoadas, né, que realmente juntas possam mudar esse país, que possam tirar essa corda de bandido aí, tá há anos aí no país, vocês sabem do que eu tô falando, né, que possam mudar, possam criar leis, possam ter coragem, possam ter mecanismos diferenciados, né, como vocês viram lá, aquela cadeia lá esqueci agora do país aí, né, que fizeram a super penitenciária lá, acho que é Costa Rica, não lembro agora, mas o cara teve uma mente diferenciada, 500 pessoas que têm essa mente diferenciada, que consigam derrubar todo um sistema para poder mudar. Se você não tira as coisas velhas, a Bíblia é clara na questão do recipiente, o odre velho, né, você não consegue tomar, né, para receber o Espírito Santo você tem que estar com a alma, com o corpo limpo, santificado, um odre novo, uma nova vida, para ter uma nova experiência, que esses políticos venham com essa ideia, né, de trazer uma nova vida para os brasileiros, edificar a vida das pessoas, né, na política, na saúde, nos hospitais, na segurança pública, né, que realmente possa fazer uma limpa, não mais uma limpa de matança na segurança pública dessas facções, não, mas de transformação, de regeneração, de penitenciárias regenerativas, né, e na questão hospitalar, que pese menos para a questão aquela questão de cirurgia, aquela questão de pessoas doentes, com programas de prevenção, para a pessoa não chegar a precisar de ter que ir para um hospital, né? Que a mentalidade mude nesse país. Que Deus abençoe esse país, pessoal. E é isso, né? É isso. É o vídeo que eu tenho do Cabo Daciolo. Aqui tem alguns feitos dele na política, né? Que eu até anotei aqui, né? As coisas assim básicas. Vou contar para vocês aqui também um pouco da vida política dele, né? Ele é bombeiro, para quem não sabe, né? Ele começou a ser líder dos bombeiros em 2011, ganhou notoriedade estadual a liderar a greve dos bombeiros no Rio de Janeiro, por melhores salários, né? E que resultou na sua expulsão da corporação, né? Depois ele teve um mandato de deputado federal de 2015 a 2019, foi eleito pelo PSOL, foi expulso do partido logo no início do mandato, após propor mudar a Constituição para que o poder emanasse de Deus. A gente não pode misturar a religião. Aí, para mim, ele errou, porque a gente não pode, né, o Estado é laico e a gente tem que saber respeitar outras crenças. Pessoas que acreditam em outros deuses. É função principal de Jesus não ficar brigando com religiosos, nesse sentido assim, cada um, eu prego o que eu acredito, mas vem até mim, eu não quero impor nada goela abaixo, como, né, o catolicismo e as cruzadas fizeram isso no passado, né?
atuou com foco na defesa dos direitos e na previdência dos militares e agentes de segurança, né? Depois teve sua campanha presidencial, né, que foi polêmica, né, e meteórica, né, em 2018, onde que ele teve muita coragem de falar várias coisas, né, concorreu pelo Partido Patriota, destacando-se nos debates televisivos, né, daquele seu estilo singular, né, com as suas pautas nacionalistas e o bordão clássico, glória a Deus. E alcançou a 6ª colocação geral. Ele foi 6º colocado, pessoal, muito bem colocado, para quem não saiu do nada assim, né, 6ª colocação geral com mais de 1 milhão, olha só, 1,3 milhão de votos, projetando seu nome nacionalmente. Suas principais bandeiras são o nacionalismo econômico, a defesa intransigente de recursos estratégicos para a soberania nacional, fortalecimento de pautas conservadoras, morais da bancada evangélica, claro, a gente sabe que Deus, pátria, família, essas questões estão envolvidas na política também, né? Valorização da segurança pública e investimentos expressivos em educação. E quem assistir esse debate aí vai ver que ele realmente está querendo enfrentar uma guerra como Jesus enfrentou, através do amor, através ele deixa isso bem claro o tempo inteiro, deixar as pessoas participarem, a democracia realmente ser mais necessária em votos, em projetos de lei, a sociedade poder participar disso de forma mais ativamente e não ficar confiando em político, e não ficar confiando em acordo político. Porque vamos ser sinceros, pessoal, você coloca um político para te representar hoje em dia. Hoje vivemos um negócio de representação, né? O que eu acho totalmente errado, porque esse negócio de partido tinha que acabar no Brasil. Partido tinha que acabar. O cara, hoje, eu vejo assim, você quer disputar a eleição? Primeiro você tem que fazer uma prova, igual concurso público. Primeiro para mostrar que você tem competência. Ah, tá. 50 pessoas passaram nessa prova, mostraram competência, tem formação, porque quando você vai entrar numa empresa também, você tem que ter diploma de administração, você tem que ter pós-graduação. Então, todo político deveria passar por esse processo em primeiro lugar. Ele tinha que ter conhecimento da área que ele vai atuar, ele tinha que ter formação nessa área, e além de ter essa formação, dessas especificações, ele tinha que passar numa prova também, mostrar a competência dele, né, no conhecimento dele, passando por uma prova, para começar. Aí, desses 50, eles poderiam participar da campanha, para ser votados, mas primeiro passar por um processo desse. E esses 50, que não estejam vinculados a partido nenhum, que possam quer continuar com o partido? Continua com o partido, que é uma lavagem de dinheiro violenta, né? Muita gente sabe que partido político é uma lavagem de dinheiro, é manipulação, é acordo, é favor, né? Acabar com isso e poder ter também a eleição de forma individual. Não, eu quero candidatar a presidente, não tenho partido, vou sem partido, o outro fulano também sem partido, sabe? Acabar com essa manipulação, com esse jogo político, porque esse negócio de proporcionalidade é um absurdo. Você botar, né, o pessoal faz, não, bota o Tiririca para ganhar mais votos do candidato X. Isso é um absurdo, pessoal. A pessoa teria que ser eleita porque ela tem mais voto e ponto final. Se ela tem mais voto, porque tem muita gente boa, competente, que é muito mais votado, mas na hora que eles vão fazer a legenda do partido lá, o outro que teve menos voto que entra no lugar dela. Isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça, eu não concordo com isso. Nosso sistema eleitoral, tudo errado, tudo manipulado, realmente para favorecer ao crime, realmente para favorecer, né, acordos. E é isso, como eu vou voltando para vocês. Você coloca você vota numa pessoa lá para ser seu representante. Para ela colocar o projeto dela, aquilo que ela acredita e aquilo que você acreditou também na campanha, ela tem que fazer acordo político. Ela tem que, às vezes, aprovar um projeto de um outro político, de um outro grupo político que não tem nada a ver com ela. Ela tem que fazer parte daquilo ali para entrar o projeto dela. Então tá vendo como é que é difícil a política no nosso Brasil? E quando ainda mesmo, depois que é aprovado, depois que ela ainda consegue o projeto ser aprovado, né, aí vem o órgão judiciário e não penaliza. Entendeu? Aí vem uma outra bancada lá e vai contra o projeto. Então é difícil demais. Eu acredito que você tem que ser bem abençoado, tá? Por Jesus, que todo político, deputado, candidato, seja abençoado, tenha uma armadura espiritual para combater toda essa devassidão aí. Porque, como pastor agora falando para vocês, eu falo e repito, os maiores demônios do Brasil estão instalados nas casas políticas, legislativa, judiciária, executiva, e os maiores demônios do Brasil estão nas maiores denominações religiosas do Brasil. Sim, os demônios, eles estão onde eles podem, religião, política, por isso que ninguém gosta de discutir esses assuntos, porque são assuntos do demônio mesmo. É onde o demônio ganha mais força, é onde o diabo gosta de morar. Porque através
são sistemas que você consegue manipular massas, você consegue controlar, fiscalizar, você consegue explorar massas de pessoas na política e na religião. Então é isso, que o Senhor abençoe esses 9 candidatos, abençoe nosso país, que Deus coloque a mão no nosso país e que tire toda a corrupção, os demônios, né, que a gente possa passar por um processo de transformação, renovação, né, que Apocalipse pra gente, como os espíritas defendem, né, eles têm essa visão, Chico Xavier, falando das profecias de Chico Xavier um pouco, que possa ser esse apocalipse de transformação de coração, onde que o mal não vai ter mais, não vai caber mais, né, onde as pessoas não vão conseguir mais aceitar o mal com naturalidade, que a paz, a solidariedade, o amor ao próximo, a compaixão, a empatia, que vai cair com um peso espiritual aqui, e que o mal não vai ter vez, o joio e o trigo vai ser separado. Então que o Senhor abençoe essas eleições, abençoe nosso país, abençoe o mundo, porque infelizmente tragédias estão previstas aí, terremoto, El Ninho, a gente não sabe o que vai vir, né? Que as pessoas possam se proteger, se preparar, e principalmente com proteção de oração, com o joelho no chão, protegendo a nossa terra, protegendo nosso país, né? Para que realmente, se tiver que acontecer uma coisa ruim, que seja o mínimo, que seja, sabe, que seja uma coisa assim, que não aconteça, né? Que não aconteça, que esses planos maléficos de pessoas que usam recursos naturais, tecnologias para destruir, para querer fazer nova reforma, nova ordem mundial, não dê certo, que Deus coloque a mão no mundo. Amém? É isso aí, o Senhor possa te abençoar nessa sexta-feira, espartamos junto. Se gostou, manda bicudo espartano no like. Se não gostou, se não concorda, dá dislike, xinga, comenta, elogia. Nós estamos aqui para tudo. A gente dá a cara para bater. E é isso aí. Espartamos junto, beleza? Arru!